identificar o tema e a tese de um texto, distinguir um fato de uma opinião sobre esse fato, além dos argumentos que sustentam um posicionamento, são algumas das habilidades de leitura que o aluno deve desenvolver e que são muito cobradas nas avaliações externas. Eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma sugestão de metodologia para trabalhar a diferença entre assunto, tema, fato e opinião. Então vamos lá? Pessoal, aí na tela estão aparecendo para vocês os descritores e as habilidades da BNCC que vão ser abordados nesse plano de aula. E se você quiser ter acesso à versão completa e detalhada deste plano de aula, além de vários outros planos e materiais exclusivos, é só você se tornar membro aqui do canal. A metodologia ativa utilizada neste plano de aula vai ser a exposição dialogada, que basicamente é o professor falando. Mas ao longo das explicações, os alunos também vão participar ativamente, porque eles vão responder às perguntas que vão conduzir uma linha de raciocínio, a partir da qual os alunos vão poder chegar a uma conclusão sobre qual que é a diferença entre assunto e tema, fato e opinião. Para isso, vai ser necessário que o professor prepare com antecedência algumas fichas com informações que vão ajudar a conduzir as explicações. Essas fichas, essas informações, vão formar um grande mural. Na primeira linha do mural, as fichas vão apresentar as seguintes informações: imagem, assunto, tema, fato e opinião. Afixando essas fichas na parede ou no quadro, vão se formar 5 colunas. Essas colunas vão ser preenchidas ao longo da exposição interativa. As fichas que vão completar cada uma das colunas desse mural devem conter 5 imagens enumeradas que devem remeter aos assuntos abordados, 5 assuntos que serão educação, trabalho, saúde, violência e adolescência, 3 temas relacionados a educação, trabalho e saúde, 3 fatos relativos a esses temas e 2 opiniões relativas ao tema da educação e do trabalho. Então eu começo organizando a turma em um semicírculo e depois eu colo na parede ou no quadro as fichas da primeira linha do mural, além da imagem que representa o assunto da educação. E então eu entrego aos alunos ou a alguns alunos as fichas com as demais informações, os outros assuntos, temas, fatos e opiniões. Eu digo aos alunos que o objetivo da aula é aprendermos qual que é a diferença entre assunto e tema, fato e opinião. E que eles vão me ajudar a completar o mural com as fichas que eu entreguei para eles. Mas que cada ficha tem um lugar e um momento certo de ser afixada. Isso eles vão saber conforme eu for dando as explicações e fazendo as perguntas. Então eles têm que prestar muita atenção. Pessoal, eu estava fazendo esse vídeo seguindo um roteiro, mas aí estava ficando muito difícil a explicação. Então eu vou dar uma improvisada aqui, tá? Eu vou explicar para vocês exatamente como que eu dou essa aula, mas eu não vou seguir o roteiro mais não. Então não reparem se eu der uma olhadinha para baixo aqui, não é porque eu tô com a colinha aqui no computador para eu lembrar como que foi a sequência das minhas explicações, tudo bem? Aí eu começo, pessoal, pedindo para os alunos observarem a primeira imagem que eu coloquei lá no mural, a imagem número 1. E aí eu pergunto se eles conseguem identificar para mim qual que é o assunto ao qual essa imagem se refere. Se eles não conseguirem deduzir e responder que o assunto é educação, eu peço para eles darem uma olhadinha nas fichas, porque um dos alunos vai estar com a ficha com o assunto educação. Aí eu pego essa fichinha da educação, do assunto educação e colo lá na segunda coluna do meu mural. Aí eu explico para eles que assunto é um conceito mais amplo. Ele é representado por uma palavra só ou por um pequeno conjunto de palavras. Mas dentro desse assunto educação, por exemplo, existem vários temas,
vários subtópicos, por exemplo, porque com relação à educação, eu posso falar sobre educação para jovens e adultos, sobre os problemas da educação pós-pandemia, sobre o uso de tecnologias na educação, sobre cursos de universidade, cursos superiores. Tudo isso tem a ver com o assunto educação. Então, o que é o assunto? É um conceito amplo. E dentro desse conceito amplo, existem subdivisões que vão ser os temas. Então, eu vou ajudando eles, conduzindo as explicações, para que um dos alunos encontre qual que é a fichinha que está com o tema ligado, relacionado ao assunto educação. Aí eu explico para eles, saliento com eles, que o tema é um conceito um pouco mais específico, mais detalhado, mais explicado. Então, se o assunto ele é representado por uma única palavra ou um pequeno conjunto de palavras, o tema já é um enunciado um pouco maior, mais desenvolvido, porque para demonstrar uma especificidade, ele vai ter que apresentar mais detalhes. Então, uma forma de você diferenciar o assunto do tema é que o assunto vai ser uma palavra só ou um pequeno conjunto de palavras. Já o tema vai ser uma frase, vai ser um enunciado um pouquinho maior. Então, essa é a diferença visual, vamos dizer assim, de assunto e tema. E considerando também que o tema, ele vai estar dentro de um assunto. Então, ele vai ser um ponto específico, um recorte do assunto. Então, aí, espera-se que os alunos consigam perceber a diferença entre assunto e tema. Aí, depois que o aluno que está com aquela fichinha que tem o tema se manifestar, eu pego essa fichinha e colo também lá no meu mural, formando ali a terceira coluna desse mural. Aí, vamos agora para o fato. Aí eu peço que os alunos olhem novamente as suas fichas e que o aluno que está com a ficha que contém um fato relacionado com o tema que a gente acabou de abordar, se manifeste. Então, eu vou ajudando eles a identificarem qual das fichinhas que tem um fato relacionado com o tema que é relacionado com a educação. E aí eu explico para eles que fato é uma informação verídica, uma informação real e que ela pode ser comprovada. Então, ela não pode ser questionada. Independente da minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, isso não é importante para o fato. O fato ele existe, ele é real e ele pode ser comprovado e ele não pode ser questionado, porque ele é real, ele existe de forma concreta no mundo real. Aí eu pego essa fichinha que contém o fato e colo lá no meu mural também, na quarta coluna, onde a gente vai colocar os fatos. Em seguida, eu peço que os alunos olhem novamente as fichinhas e que tentem identificar uma fichinha que tem uma opinião sobre esse tema, sobre esse fato. E aí, para que os alunos consigam identificar qual que é a fichinha que tem uma opinião, eu digo para eles que existem algumas pistas linguísticas que fazem a gente perceber que aquela frase, que aquele enunciado não é um fato, mas sim uma opinião sobre o fato. Essas pistas linguísticas que ajudam a gente a identificar uma opinião são, por exemplo, o uso da primeira pessoa, então o para mim, na minha opinião, eu acho, meu ponto de vista, são indícios de que aquele enunciado provavelmente é uma opinião, né? Com certeza é uma opinião e não um fato. Outra pista linguística é o uso de modalizadores discursivos. Então, por exemplo, existem algumas palavras que expressam afirmação ou negação, por exemplo, certamente, claramente, com certeza. Outras que expressam dúvida, como possivelmente, talvez. E também os modalizadores que expressam sentimento, como felizmente, lamentavelmente, são palavras, são expressões, elementos que ajudam a gente a perceber as intenções, as opiniões, os posicionamentos do locutor. Dessa forma, a gente consegue ter mais uma pista, um outro indício de que aquele enunciado lá é uma opinião. Então, são os modalizadores discursivos que ajudam a gente a perceber isso também. Outra pista linguística de que aquele enunciado é uma opinião é o uso de adjetivos, né? Por exemplo, absurdo, maravilhoso, memorável, porque todas essas palavras revelam um posicionamento, uma opinião pessoal, né?
um posicionamento subjetivo do locutor com relação àquilo que ele está falando. Então, não é baseado em fatos, né? Quando a gente utiliza esses adjetivos, nós não estamos nos atendo aos fatos, mas sim a conceitos, a pensamentos subjetivos, ou seja, as nossas opiniões. Quando a gente utiliza os adjetivos, a gente está indo para o mundo do subjetivo, do eu interior. Então, aí vem, logo em seguida, um enunciado opinativo. Com essas explicações, espera-se que os alunos consigam identificar qual que é a fichinha que tem uma opinião sobre o fato, sobre o tema que a gente está abordando aí relativo ao assunto da educação. Aí eu pego essa fichinha e colo lá no mural também, na última coluna. Aí a primeira linha do mural vai estar toda preenchida, vai ter a imagem, o assunto, o tema, o fato e a opinião. E aí eu já vou ter dado todas as explicações e os alunos já vão estar entendendo mais ou menos, né, o que é o assunto, o que é o tema, o fato e a opinião. Aí a gente vai começar o preenchimento da segunda linha dessa coluna. Para isso eu peço que os alunos olhem as fichinhas e que o aluno que está com a imagem número 2, lembra que eu falei que as imagens são enumeradas? Então eu peço que o aluno que está com a imagem número 2 se manifeste, mostre a imagem e tente explicar o que ela está representando, o que ele interpreta, o que ele acha que aquilo ali significa. Aí, conforme ele vai explicando, eu peço que os alunos olhem as fichinhas e quem estiver com a fichinha que tem um assunto relacionado com aquela imagem se manifeste. A segunda linha do nosso mural vai ser relacionada com o assunto do trabalho. Eu colo lá no mural tanto a imagem, lá na primeira coluna, quanto o assunto lá na segunda coluna. Aí eu vou conduzindo as explicações novamente e peço que os alunos identifiquem um tema relacionado com aquele assunto. O tema que eu escolhi aqui relacionado com o assunto trabalho foi a divisão de trabalhos domésticos entre meninos e meninas. Logo em seguida, eu peço que eles tentem identificar uma fichinha que contém um fato relacionado com o tema trabalho. Aí, né, eu reforço com eles que tem que ser uma informação verídica, comprovável e que não possa ser questionada, porque é isso que é o fato. Então, os alunos vão se manifestar e aí eu pego a fichinha e colo lá no mural novamente. E depois eu peço que os alunos tentem identificar qual fichinha que tem uma opinião sobre esse fato, sobre esse tema do trabalho, né, relacionado com o trabalho. E aí eu reforço mais uma vez com eles que para identificar um posicionamento, uma opinião, eles têm que procurar as pistas linguísticas. Então é o uso da primeira pessoa, os modalizadores, o uso de adjetivos e assim por diante. Aí eu pego essa fichinha e colo lá também no meu mural, lá na última coluna, formando então, completando a segunda linha. Para preencher a terceira linha do mural, eu sigo mais ou menos o mesmo esquema. Então, o aluno que está com a imagem número 3 se manifesta, explica o que ele está vendo e a turma tenta identificar qual que é o assunto relacionado com aquela imagem. Nesse caso aqui, na nossa terceira linha, o assunto vai ser saúde. Aí eu peço que os alunos tentem identificar também a fichinha que tem o tema, ou seja, um tema relacionado com o assunto saúde, sempre reforçando que assunto é um conceito mais amplo e que tema é um conceito mais específico relacionado com aquele assunto amplo, né? Sempre repetindo, reforçando as explicações. Aí eu peço que os alunos identifiquem o tema e vou colando lá no mural as fichinhas, né? O tema aqui vai ser a saúde mental dos jovens. Aí eu peço então que os alunos identifiquem um fato relacionado com esse tema, e aí eu posso pedir para o aluno ler, aí eu pergunto para o restante da turma se essa informação pode ser questionada. Então, por exemplo, né, o fato que eu coloquei foi o Setembro Amarelo é uma campanha que visa a prevenção do suicídio. Então, isso é um fato, né? Existe a campanha do Setembro Amarelo e o objetivo é realmente combater o suicídio. Isso não pode ser questionado. Se vai funcionar, se não vai funcionar, o jeito que a campanha é feita, isso aí não entra em questão. O fato é que existe essa campanha do Setembro Amarelo, que o objetivo dela é combater o suicídio. Isso não pode ser questionado e pode ser comprovado. Você pode ir lá
nas redes sociais dessa campanha e tudo mais, que você vai confirmar que essa informação é verdadeira, portanto ela é um fato. E aí, para finalizar o preenchimento dessa terceira linha, eu só não coloco a opinião. A parte da opinião, a última coluna, eu não coloco, eu não apresento fichinha para os alunos, não. Por quê? Aí eu vou pedir para um aluno dar a sua opinião sobre esse fato, sobre esse tema relacionado com a saúde mental dos jovens, relacionado com esse fato sobre o Setembro Amarelo. Eu peço que um aluno dê essa resposta e anote numa fichinha que eu deixei em branco lá. Eu peço que ele manifeste a sua opinião oralmente e que depois escreva. Aí eu falo para ele que para manifestar a opinião ele pode utilizar, por exemplo, a primeira pessoa. Ele pode começar o enunciado dele com eu acho, eu penso, para mim, na minha opinião. Pode colocar adjetivos, pode utilizar modalizadores discursivos, tudo isso para construir um enunciado que seja opinativo. Aí ele vai fazer essa fichinha ali manualmente, eu vou colocar ela lá no mural também. Para preencher a quarta linha do nosso mural, a participação dos alunos vai ficando ainda maior. Porque na quarta linha, o aluno vai apresentar, vai explicar qual que é a imagem. Eu peço que o aluno que está com a imagem número 4 se manifeste e explique o que ele está vendo. Que os alunos tentem identificar qual que é o assunto em questão. Nesse caso aqui na quarta linha vai ser o assunto da violência. Aí eu vou colocando as fichinhas lá no mural. E aí eu não apresento para eles nenhuma fichinha, nem com o tema, nem com o fato e nem com a opinião. Porque aí eu vou pedir para os alunos me ajudarem a completar manualmente essas partes do mural. Então, eu explico para eles, eu falo para eles que o assunto é a violência, eles vão descobrir isso, que o assunto é violência, e aí eu pergunto para eles, dentro do assunto que é amplo, o assunto violência, quais temas, quais subdivisões, quais tópicos eu posso abordar? Quais temas, quais partes específicas relacionadas com a violência eu poderia abordar? Eu poderia escrever um texto, por exemplo. Aí os alunos vão falar, vários tipos de violência. Violência doméstica, violência contra a criança, violência no trabalho, os índices de violência, assim por diante. Eles vão me falar vários temas relacionados com o assunto violência. A gente vai anotar manualmente ali numa fichinha e eu vou colocar lá no mural, certo? E aí depois eu peço que eles tentem pensar, ou que eles tentem lembrar, ou então que eles tentem pesquisar na internet, se eles tiverem acesso à internet nos celulares, um fato relacionado com um desses temas. Aí eu reforço mais uma vez, tem que ser uma informação que ela é verídica, que ela é possível de ser comprovada e que ela não possa ser questionada. Aí os alunos vão anotar esse fato. Eu peço para um aluno anotar esse fato em uma fichinha que eu deixei em branco, e aí eu colo lá no mural também. E aí eu peço que os alunos manifestem opiniões sobre esse tema, sobre esse fato relacionado com violência. Aí eu peço que um ou alguns deles manifestem as suas opiniões oralmente e também escrevam em uma fichinha ou em algumas fichinhas e anexo isso também para finalizar aí a quarta linha do nosso mural. Então nessa parte aqui, na quarta linha do mural, aumenta a participação dos alunos, porque nesse ponto espera-se que eles já tenham compreendido o que é assunto, o que é tema, o que é fato e o que é opinião. Então aí já aumenta aí a participação deles, o protagonismo deles, Eu mando eles colocarem a mão na massa. E aí, para finalizar a atividade, a gente tem que preencher a quinta e última linha do nosso mural. Só que essa linha não vai ser preenchida no mural, lá no quadro, na parede, não. Eles vão fazer essa última linha no caderno, como uma forma de exercício e também como uma forma de avaliação, para ver se os alunos conseguiram de fato compreender os conceitos que foram analisados, que foram abordados, explicados ao longo dessa aula. Então eu peço que o aluno que está com a fichinha número 5 se manifeste, explique o que ele está vendo, é a imagem de alguns adolescentes. Eu espero que eles subentendam, que eles deduzam que o assunto é a adolescência ou adolescentes. E aí eu vou pedir para eles escreverem no caderno um
tema relacionado com esse assunto da adolescência, dos adolescentes, que eles pesquisem ou que eles se lembrem, que eles escrevam um fato relacionado com esse tema que cada um selecionou, que cada um escolheu, e que eles manifestem uma opinião sobre esse fato, sobre esse tema. Então essa parte eles vão fazer no caderno deles, para que eu consiga avaliar se eles de fato entenderam o que é assunto, tema, fato e opinião. Se o professor quiser, pode pedir para os alunos fazerem essa parte em folha separada também, para que ele consiga corrigir e avaliar melhor se os alunos conseguiram assimilar esses conceitos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de plano de aula. Parece que ele é meio complicado assim, mas é mais complicado de explicar do que de aplicar. Quando você vai aplicando lá a atividade e desenvolvendo com os alunos, dando as explicações, fazendo as perguntas e preenchendo o mural, é uma atividade bem simplesinha, bem fácil de fazer e bem efetiva. Ela funciona mesmo. Os alunos de fato conseguem, a maioria deles, compreender e assimilar bem esses conceitos de assunto, tema, fato e opinião através dessa atividade, dessa metodologia que é a aula expositiva dialogada. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque eu fui lendo o roteiro, aí parece que estava ficando tão difícil, tão complicado, que eu resolvi dar uma improvisada. Mas aí, quando eu improviso, eu acabo assim, gaguejando um pouquinho, então vocês, inclusive, me desculpem por isso, tá? Mas eu quis compartilhar essa atividade com vocês, porque ela funciona mesmo, tá? Ela é muito boa, então eu quis fazer, nem que seja no improviso, né? Mas eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês conseguiram entender como que faz essa atividade, como que aplica ela e se vocês gostaram também. Se vocês também quiserem dar sugestões para outros projetos, outros planos de aula, né? Sugerir temas, pode escrever aqui nos comentários também que depois eu tento preparar para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!